campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos e irmãs de doutrina, amigos e amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, simpatizantes dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje, então, a gente vem conversar com vocês sobre o capítulo 77, que tem o título Convém Refletir, do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, venham comigo, porque o título é bem interessante, Convém Refletir. Não nos esqueçamos disso. Vamos ver qual foi o versículo que Emmanuel separou para nós. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar as mais simples tarefas no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece, diariamente, variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando é possível que abandone o esforço ao meio e irando-se provavelmente não realizará coisa alguma. Pois é, né, meus irmãos, amigos, que a gente... Seria ideal que a gente tivesse por hábito a reflexão sempre, né? Não só aqui quando a gente conversa, ou quando a gente faz o evangelho no lar, ou quando a gente faz um estudo, ou quando a gente ouve uma palestra. É importante que a gente possa entender que é importante exercitar, primeiro, a escuta. Tanto que uma vez eu vi, eu acho que foi até o Haroldo Dutra que falou, que é engraçado que tem muitos cursos de oratória, mas não tem cursos de escutatória, né? E deveria ter, porque falar a gente sabe, por mais que muitos sejam tímidos em falar em público, ainda assim, a gente sempre tem uma receita para dar para alguém, sem mesmo prestar atenção no que o outro irmão está precisando. Às vezes é só dos nossos ouvidos, da nossa observação, da nossa paciência. Então esse exercício de escutatória, ele deveria ser o primeiro a aparecer numa relação de dois ou mais, né? Que a gente tivesse ouvidos de ouvir, olhos de ver para poder observar. A observação e a empatia são tão importantes, tanto que em escolas hoje, em algumas delas, estão se ensinando sobre empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Para isso a gente precisa primeiro observar, primeiro escutar com amor, com carinho o que o outro tem para falar.
se a gente for capaz de se colocar no lugar do outro através da escuta e da observação, muitas dessas iras seriam abandonadas, não seria uma opção. Porque se colocar no lugar do outro faz com que a gente sinta como se fossem nós. Para depois então dar algum conselho, falar alguma coisa, se for necessário. Os nossos exemplos, muitas vezes, são muito mais importantes do que qualquer frase que a gente venha a falar, principalmente em momentos conturbados para outras pessoas. E até para nós. Quando estamos em momentos conturbados, então melhor ainda não falar. Para que a ira, que esses nossos instintos, que ainda não estão completamente retirados de nós, instintos animais, né, que ainda não estão tão longe assim das nossas más tendências, que até a gente ouve às vezes, né, mães falando, se mexerem com meus filhos eu viro uma leoa. Leoa é irracional. Convém então refletir. Convém refletir o que está se passando à nossa volta através da escuta. Convém refletir quando o outro nos procura para conversar. Chega de ficar dando receita de bolo para as pessoas, meus irmãos. Nosso exemplo é muito mais, fala muito mais alto e edifica no outro muito mais, com muito mais propriedade os ensinamentos que Jesus nos mandou, que Jesus nos deixou. Que os seus apóstolos e seus seguidores deixaram escritos para nós nos seus evangelhos. Então vamos pensar nisso, existe uma escala aqui que na epístola de Tiago deixou para nós. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Deixa mais para tarde falar. E ainda bem mais para tarde se irar. É bom a gente pensar nisso. Quantas vezes a gente fala o que não deve no momento de uma ira, faz o que não deve no momento de uma ira, às vezes faz coisas que não consegue consertar assim tão fácil depois, dependendo para quem se faz, né? Quantas energias carregadas a gente emite às pessoas na hora da raiva. Existe aquele caso do Chico, né? Da água da paz, em que o Emmanuel mandava ele tomar encher a boca de água, matar a sua sede, né? E depois encher a boca de água e ficar assim até se acalmar. Eu sei que muitas vezes, de forma impulsiva, a gente fala o que não deve, até pensa o que não deve, desejando se vingar até de determinadas pessoas, desejando bem feito para aquele ou para aquela. Os nossos pensamentos são matéria, os nossos pensamentos eles voam no espaço, assim como a nossa fala. Então que a gente se coloque na posição de seguidor do nosso Cristo, que a gente se coloque sempre em posição de poder auxiliar na seara de Jesus. É isso que o Espiritismo nos pede, que a gente evolua sempre mais. E não com essa história de que já não tem mais idade para evoluir, porque isso não existe. Para quem é espírita, isso não pode existir. Porque a gente está sempre evoluindo e é isso que nos pede Jesus, é isso que nos pede o nosso Pai, é isso que nos pede, também nos ajuda esses amigos do mundo espiritual que nos acompanham sempre, nos trazendo informações do tipo, não fala agora, não te irrita, vai para casa, descansa a cabeça, amanhã vocês conversam. Que a gente consiga colocar em prática todos esses ensinamentos, para que a gente atinja cada vez mais o amor do nosso Mestre. Ainda somos tão pequenos, mas com muito potencial para crescer e evoluir nessa seara divina. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Se gostaram do nosso vídeo, deixa um like para nós e nos encontramos mais uma vez em outro vídeo sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site